já estamos de volta com a discussão a respeito do panorama político no estado de Goiás. Quem está falando mais sobre esse assunto é o professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFG. Bom, professor, avaliando o estado de forma geral, a oposição ao governo estadual elegeu pelo menos 100 prefeitos e, por isso, agora mantém um certo equilíbrio com as forças da situação. Essa alteração do quadro nos municípios pode interferir, sim, de forma pesada nas eleições de 2014 para governador? Não, vai interferir. Agora, se vai ser pesada, o grau de determinação disso, né, lá no cenário de daqui a 2 anos, nós ainda vamos ter que aguardar um pouco. Nós já temos alguns sinais, né? A ênfase principal é que nas 3 maiores cidades, nas cidades de maior capacidade de repercutir nas demais, né, o lado de oposição ganhou. Mas não nos esqueçamos, a política é muito dinâmica. Se a oposição ao governador Perillo ficar acomodada nesses números, ela pode se dar mal. Nas eleições passadas, também esses mesmos 3 prefeitos estavam contra Marconi Perillo. E ele ganhou em Anápolis no primeiro e no segundo turno, ele ganhou em Goiânia, né, em Aparecida acho que não, se não me recordo, ele não ganhou. Mas então as coisas não são automáticas assim. Tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Nós temos sinais. Nós temos uma reacomodação das forças. Por exemplo, apenas um exemplo, dentro do próprio grupo de apoio do governador Perillo, as coisas não serão mais como foram antes. Uma das novidades que aconteceu aí é que dessas 144 prefeituras, se não me engano, né, em que esse bloco saiu vitorioso, 21 já são desse partido novo, esse PSD que existe aí. Esse PSD era apenas uma área de complemento da base política. Hoje ele tem condição de disputar um papel mais principal, um papel mais importante. E eu tenho certeza que os novos prefeitos, os seus articuladores, os seus deputados, vão cobrar isso do governador Perillo. Eles vão dizer, olha, mas o PSDB, que é o partido central dessa articulação, ele, de certa maneira, ele minguou um pouco, né? Ele perdeu um pouco de prestígio e de iniciativa. Então, aqueles que apareceram aí é que vão cobrar um pouco a fatura daqui para frente. Outra coisa que pode... apenas 2 informações que a gente tem que ficar atento para entender um pouco melhor o desenrolar das coisas, né? Que é a qualidade das administrações desses novos gestores. Então, de nada adianta eleger um prefeito hoje com uma legitimidade de votos enorme no seu município e ele não administrar bem os problemas da cidade, ele não agradar os seus concidadãos. Então, num prazo rápido aí de 6 meses, talvez, já vai começar a haver desgaste. Cria um ruído na comunicação entre o líder prefeito e os seus eleitores. E aí pode ser que o candidato apoiado por esse prefeito não se dê bem. Esse é um dado. Agora, o outro dado também nós podemos ver de cima, né? De que maneira, qual o peso e a influência da eleição para presidente da República. A eleição de governador vai acontecer colada, casada com a de presidente da República. Então, nesse instante, como estará a aprovação da política econômica da presidente Dilma Rousseff? Ela será candidata à reeleição? Com que grau de prestígio popular ela ou outro candidato vão aparecer desse lado aí? Que condições ela vai implementar nas alianças regionais? Há um peso, né, que desce de cima para baixo aí e que faz com que a área central em todos os partidos influencie os demais. Então, tudo isso estamos para ver. Ainda são sinais que vão se somar junto aos sinais da eleição municipal. O PSD pode acabar aí sendo uma pedra no sapato do PSDB nas próximas eleições, o crescimento desse novo partido? Ele vai ser, no mínimo, um concorrente interno com possibilidade de desferir o chamado fogo amigo. Essa ideia do fogo amigo, você recebe ataque dos seus próprios aliados. Então, pelo menos isso. Sem contar que o PSD, em nível nacional, é aliado da presidente Dilma. E aqui ele é do governador Marconi. Então, ele está dos 2 lados que são antagônicos. Então, é uma interrogação que não é desprezível e vai fazer parte do contexto. Bom, apesar de algumas mudanças, as 2 forças políticas no estado de Goiás, os 2 maiores partidos com maior número de prefeitos eleitos, é PSDB, com 54 prefeitos, e PMDB, que elegeu 48, isso sem contar as prefeituras que ainda não estão definidas por questões do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e essas 2 forças
ainda são as maiores forças que devem se enfrentar na próxima eleição, aí capitaneadas, por um lado, por Iris Rezende e por outro, por Marconi Perillo. Essas duas figuras ainda são as centrais na política goiana? São, sem dúvida nenhuma, são as duas maiores forças, tem os dois líderes mais proeminentes, mais decisivos, mais articuladores, mais respeitados e com um poder de controle de suas respectivas agremiações, um poder, praticamente um poder férreo, bem centralizado. Iris Rezende de um lado, Marconi Perillo de outro lado. E isso ficou claro, né, no modo como os resultados agora de 2012 apareceram. Lembremos a campanha, até 10 dias atrás, a campanha eleitoral em Goiânia. As aparições do candidato Paulo Garcia em Goiânia eram ancoradas fortemente no nome e na imagem de Iris Rezende. A senhora acha que, apesar disso, Paulo pode ser o nome para a candidatura a governador? Ele pode deixar a prefeitura para tentar se candidatar a governador? Não, poder pode, porque a política é um campo de possibilidades, né? Agora, o prefeito Paulo Garcia é um nome emergente nesse grupo, que está ao lado de nomes jamais veteranos, como o de Iris Rezende e de Maguito Vilela, e tem também outros nomes importantes, o prefeito de Anápolis, Gomide, né? O Antônio Gomide. Então, são, olha, no mínimo 4 nomes, que é oposição, 4 nomes fortes, 4 nomes fáceis de serem trabalhados no estado inteiro, né? Com possibilidades. Então, isso é interessante. Nesse aspecto aí, a oposição saiu vitoriosa. Bom, para finalizar, professor, um nome que na última eleição parecia que ia crescer muito, que ia se desenvolver aí nos próximos anos, era o de Vanderlan Cardoso, mas que parece agora um pouco apagado, uma figura aí que parece não estar muito bem definida, até dentro da própria base aliada. Como é que o senhor avalia essa figura? Ele pode ser novamente candidato a governador? O Vanderlan, né, o ex-prefeito, empresário, muito respeitado, né, tem um prestígio e as referências que a gente ouve falar da pessoa dele, do ponto de vista moral, da honestidade, são sempre muito avalizadoras, né, de competência administrativa. E ele teve uma aparição pública regional como candidato a governador da última vez, que deixou um saldo muito positivo. Ele saiu com um capital político e eleitoral muito denso, também dele. Tanto é que ele foi uma figura de destaque nas eleições a prefeito em várias cidades. Ele apareceu diretamente, às vezes de mãos dadas, né, lado a lado com Ronaldo Caiado, para ocupar essa terceira via, né, às vezes sozinho, mas é uma outra hipótese de terceira via. Que veja bem, essa terceira via também vai mostrando suas faces e seus nomes. Eu acho que tanto Vanderlan como Júnior da Friboi e outros nomes aí menos partidários nesse instante, eles estão aí nesse cenário em que a poeira das eleições municipais está abaixando. E isso vai ocorrer, eu creio, até lá o 3º mês dos novos mandatos. Nesse período, lá no mês de março, abril, costuma acontecer muita coisa, sabe? Alguns prefeitos mudam de sigla, alguns prefeitos declaram os seus projetos pessoais, com vontade de se candidatar a deputado federal, talvez, ou a governador, né? Esses nomes aí que hoje estão apenas sinalizados, eles vão se definir no jogo das alianças, talvez não se candidate a governador, mas em nome de uma coligação eles ocupem a vaga da disputa ao Senado, né, que é uma outra disputa majoritária. Então, tudo isso agora vai se assentar e nós teremos um prazo aí que as coisas vão se limpando. Eu creio que até o mês de março nós vamos ter alguns movimentos interessantes. Bom, professor, o Conexões agradece novamente a sua presença aqui para falar sobre política, esse assunto que as pessoas têm tanto interesse, mas às vezes entendem tão pouco, né, professor? Muito obrigada. Pois é, eu agradeço muito. De novo, digo que estou sempre à disposição. Bom, e você pode participar do Conexões em todos os momentos. Pode mandar perguntas para os próximos entrevistados, matérias prontas, sugestões de pauta ou também críticas. O canal de comunicação do Conexões com você está totalmente aberto nas redes sociais e também no e-mail do Conexões. Além disso, você também pode conferir os programas que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. E eu te espero no próximo bloco, que a gente ainda vai trazer muita informação para você e notas bem interessantes sobre eventos culturais e acadêmicos aqui no estado de Goiás.